Capítulo 26. O chanceler Vipond correu para seus aposentos seguido por Idris Puck. Se isso soa grandioso para alguém que não era mais o chanceler de coisa alguma além dos restos de um conceito, eram só 2 quartos, nenhum deles muito grande. As cortinas pesadas, porém encardidas, foram abertas, embora fosse o meio do dia e elas já tivessem sido abertas por Vipond pela manhã. Idris Puck, que tinha uma natureza mais alerta para essas pequenas excentricidades, estava prestes a detê-lo. Mas seu meio-irmão foi mais rápido e abriu as cortinas com a maior e mais súbita ligeireza. Bom Deus! Gritou Vipond. Idris Puck colocou a mão na espada assim que a cortina começou a se abrir. A arma foi sacada e erguida no momento em que Vipond recuou com um grande susto. Ambos olharam estupefatos para a visão de Kali sentado no grosso parapeito da janela com uma faca no colo, encarando os dois. É melhor ter cuidado com isso, disse ele, olhando para Idris Puck. Vai arrancar os olhos de alguém. É que brincadeira é essa? Em nome de Deus. Berrou Vipond. Kali saiu do parapeito e pôs a faca de lado. Eu teria pedido ao mordomo para me anunciar devidamente, mas não gostei da cara dele. Os olhos eram próximos demais. Você fez isso de propósito. Vipond falou e se sentou. Kali não respondeu. Você sabe, Kali, que os Gurkhas fazem um juramento de nunca embainharem a espada até que ela tenha provado sangue. É sorte sua que você não é um Gurkha então. Onde está Henry Embromador? Ele está ferido. É grave. Levou uma flechada no rosto na fronteira. Não dá para tirar. Precisamos de um cirurgião. E temos 2 aqui conosco, eu acho. Vou ver. É não um cirurgião Materazzi. Não se ofendam. Eu vou ver o que posso fazer. Onde ele está? Kali explicou sobre os purgadores. Você está me dizendo, falou Vipond, que trouxe 160 redentores para cá. E eles não são exatamente redentores. E o que você espera que eu faça com esses 160 não redentores? Ei bem, eu não vou contar para ninguém quem eles são, se vocês não contarem. Já viu um mercenário cazaque? É não, falou Vipond. Kali olhou para Idris Puck. É não, disse ele, finalmente. Então eles são mercenários cazaques. Quem vai saber a diferença? E essa mentira é meio fraca, disse Idris Puck. E vai ter que servir. Me preocupo com isso depois. O importante é Henry Embromador. Ele deve estar com muita dor. E na verdade, não. É qualquer filósofo pode suportar uma dor de dente, exceto que a está sofrendo, certo? É não. Você já viu aquele kit que tenho para dar pontos em ferimentos e tudo mais. E eu lembro. E tem uma pequena porção de ópio no kit. Você nunca comentou. É por que comentaria? Isso parece um pouco tolerante em se tratando de redentores, disse Idris Puck. Eles conseguem ser muito generosos quando a situação os envolve. Ninguém gosta da ideia de morrer em agonia se isso pode ser evitado. De qualquer forma, com 160 de nós é possível manter Henry Embromador chapado por um longo tempo. Tiramos a haste da flecha, mas ela se partiu, e a ponta está bem enterrada. No fim das contas, Idris Puck convenceu Kali a trazer Henry Embromador para a lides espanhola enquanto ele arrumava um cirurgião. Kali levou rações para 2 dias até os purgadores em uma de 2 carroças que despachou para a floresta, a 30 quilômetros de distância, com 2 purgadores que estavam guardando o Henry Embromador. A seguir, acompanhado por Huck, que se considerava um pouco médico, Kali voltou para a lides espanhola com o quase inconsciente Henry Embromador deitado no fundo da outra carroça. Desde que conseguissem evitar seus ocasionais acessos de gritos, eles teriam uma boa chance de entrar na cidade. As fronteiras podiam estar tensas, mas a lides espanhola era uma cidade mercante e os homens que a enriqueciam ainda não viam necessidade de começar a irritar os consumidores ou encorajar as autoridades a meter o nariz em coisas que não lhes diziam respeito. Assim, Huck deu mais uma meia porção de ópio para Henry Embromador a fim de mantê-lo quieto, e jogou uma pilha de cobertores sobre ele. Eles entraram na cidade sem problemas, e logo Henry Embromador voltou a roncar em leve estado de inconsciência no quarto de Vipond, sendo examinado por um cirurgião tenso, um tal de John Bradmore, que Idris Puck conseguiu subornar para chamar e dar sua opinião. O cirurgião passou 20 minutos examinando Henry Embromador e ditando para a secretária. E a ponta da flecha entrou no rosto do paciente bem abaixo do olho. Ele apalpou a lateral do pescoço de Henry Embromador. Gemido. Felizmente, eu acho que ela é uma ponta do tipo estilete, talvez com 12 ou 15 centímetros. Nem pensar em empurrá-la para dentro do ferimento, levaríamos meio cérebro com a ponta. Ele fungou e fez uma careta, perto da jugular. Complicado. Por mais 3 ou 4 minutos, o cirurgião tocou e apertou, aparentemente indiferente aos gritos abafados e contínuos do pobre Henry Embromador. Ele ditou mais algumas observações e a seguir se virou para Idris Puck. O que Painter lhe disse? Perdeu. Idris Puck deu uma evasiva. E eu sei que você o consultou. Além disso, não precisa me dizer. Eu já sei. Ele disse que o ferimento deve ser deixado assim por 14 dias, até a flecha se soltar com o pus. Não? Idris Puck deu de ombros. E isso vai funcionar. Assim que o ferimento se encher de pus, a flecha ficará fácil de ser removida. Saiba que ele vai morrer. Aos poucos, de infecção sanguínea, ou rapidamente, assim que a retirada romper a veia jugular putrefata ao sair. Bradmore suspirou. É muito difícil. Perceba. A ponta da flecha está entalada contra o osso. É questão de pegá-la, mas ela está muito profunda e presa. E por isso que Painter quer que a flecha saia por apodrecimento. E o que você sugere? E não isso,
De qualquer forma, o ferimento tem que ser limpo e profundamente. A infecção já começou. Ela tem que ser detida enquanto descubro uma maneira de agarrar a ponta da flecha. Houve um pequeno silêncio rompido por Hulk, que entrou de mansinho sem ninguém perceber e se escondeu no fundo do quarto. E acho que eu posso ajudar. Henry Embromador deu um gemido abafado. Não era de dor, mas de protesto. Infelizmente, o ferimento e o ópio faziam com que ninguém conseguisse entender uma palavra que ele dizia. Capítulo 27. Enquanto Henry Embromador estava com a vida sendo posta a contragosto nas mãos de um homem em que não tinha a menor confiança, Claes também estava lutando para sobreviver nas montanhas ao lado de menos de 100 cleptos. Os redentores que mataram os idosos, as mulheres e crianças no comboio de cleptos em fuga, retornaram às montanhas e atacaram os homens no desfiladeiro Lidon pela retaguarda. Sem poder ir adiante ou recuar, eles começaram a sofrer baixas em quantidade cada vez maior. Os redentores agora tinham pressa. Alvejavam os cleptos com setas e flechas e investiam em ataques fortemente armados que duravam só alguns minutos, porém infligiam muitas baixas. Em mais 2 dias, eles teriam terminado o serviço com quase nenhum prejuízo ao próprio número de homens. Mas os redentores responsáveis pelo massacre cometeram o erro de gritar à noite o que tinham feito com as mulheres e crianças dos cleptos havia 3 dias. Levar um homem ao desespero é uma coisa bastante desejável se a esperança ou a liberdade, a segurança, a volta a uma família que o ame são o que o mantém lutando. Era na atitude de se sacrificar que os cleptos se diferenciavam tanto de quase todos os outros homens. Agora, com a terrível provocação dos redentores, os padres involuntariamente libertaram os cleptos daquela grande esperança que surgia acima de tudo. O desespero lhes tirou a maior fraqueza como soldados. A disposição para matar, porém não morrer, ao mesmo tempo. O próprio Claes estava terrivelmente abalado, mas, conhecendo os redentores e sua capacidade de usar mentiras contra um inimigo, ele ainda era atormentado pela esperança de que a esposa e o filho não nascido estivessem vivos. Agora não era o momento de dar esperança aos cleptos. Somente a convicção de que não havia mais ninguém vivo serviria. Ele os impediu de avançar contra os redentores e os convenceu a esperar até a alvorada para atacar sob sua orientação de um jeito que sairia mais caro para os inimigos. Enquanto isso, as provocações e zombarias dos redentores que o cercavam na escuridão foram como um nobre discurso para homens honrados na medida que deixou os cleptos determinados a morrer causando o máximo de destruição possível. Clay sabia que os cleptos estavam perdidos, mas fez o melhor possível e não tinha intenção de se perder com eles. Clay fez o que deu para fazer, mas tinha a intenção de usar o ataque para romper a linha de frente sozinho e descobrir se a esposa estava morta ou não. Não seria seu fim nessa montanha no fim do mundo. Clay reuniu os cerca de 90 sobreviventes e desenhou um mapa na terra empedrada. A situação era muito simples. Eles estavam encurralados em um desfiladeiro de mais ou menos 100 metros de largura, com paredões laterais íngremes com os redentores remanescentes distribuídos igualmente na sua frente e 90 na retaguarda. E nós atacamos os redentores que subiram da planície. São esses que queremos, certo? Houve acenos de cabeça por toda parte. E no meu ponto de vista, nós atacamos a linha de frente aqui em 2 cunhãs pelas laterais e depois tentamos rompê-la e nos reunir atrás deles. Nós sequer conseguiremos fazer isso, com quase toda a certeza, mas os redentores serão surpreendidos e mataremos mais deles. Se chegarmos a nos reunir, teremos todos eles à nossa frente. Será bem mais difícil para eles se conseguirmos fazer isso. O plano era provavelmente impossível, e certamente pareceu fraco quando Clay falou em voz alta. Mas com rapidez, surpresa e o novo desespero dos cleptos ele poderia abrir um espaço para fugir. Clay devia algo a essa gente, mas não sua vida, e os cleptos teriam visto a situação da mesma forma que ele. Também não teriam se martirizado por isso. Isso é o melhor que posso fazer, ele pensou. Mea culpa. Mea culpa. Mea maxima culpa. Não posso salvá-los, mas posso me salvar. É só isso. Clay quase desistiu ao repensar o plano, mas não exatamente. A vozinha baixa da sobrevivência que gritava na sua alma fez com que fosse até o final. Quando terminou, dividiu o contingente em 2 com algumas trocas por razões familiares e se colocou no flanco direito, porque julgou que aquele grupo tinha os melhores guerreiros. Como ele não queria nenhuma gritaria ou barulho de qualquer espécie que sinalizasse o ataque e prejudicasse a surpresa, os cleptos esticaram um barbante entre os 2 grupos. Clay daria um puxão forte quando achasse que fosse o momento certo para o ataque. A única concessão de Clay em relação à negação de sua nobreza foi dizer para os cleptos que rumassem para um mastro de bandeira, que ele fincaria atrás dos redentores para mostrar onde deveriam se reagrupar. Clay se arrependeu de ter feito essa promessa assim que falou, mas isso significava que ele tinha uma boa razão para ultrapassar os demais. Assim que fincasse o mastro, eles estariam por conta própria. Teria sido muito esperar que os redentores estivessem despreparados, mas as circunstâncias eram ideais para os cleptos, visto que a vingança fez com que não se preocupassem com as próprias vidas, para variar. Eles eram velozes, e este era seu terreno. Era difícil discernir o que dava ou não para ver na luz de manhãzinha, e os cleptos estavam quase em cima dos vigias dos redentores quando soou o grito de alerta. Cada vigia levou 1 ou 2 cleptos com ele, mas o resto obedeceu e avançou silenciosamente para o acampamento em si já agitado,
mas ainda assim surpreso. Claes, com a vara de bambu na mão, já estava à frente, correndo e atravessando o acampamento, gritando, recuem, recuem, como se ele fosse um dos redentores fugindo em pânico. Cale a boca! Gritou um dos centuriões que puxou o braço de Claes ao passar, mas jamais imaginou que fosse algo mais do que um jovem redentor assustado. Claes puxou o braço de volta e correu como um louco. Assim que estava prestes a sair do acampamento, outro redentor parou na sua frente e o derrubou. Mostre alguma! Mas o que ele deveria mostrar não foi dito, porque Claes ficou de pé e o esfaqueou no peito com só um movimento, pegou a bandeira e pulou o muro de pedras que os redentores erigiram para cobrir a retaguarda, jamais esperando que fosse usado. Seria um excelente muro de defesa para os cleptos. Claes soltou o grande pano vermelho de seda e cravou o mastro na fenda, onde todo mundo que sobrevivesse veria facilmente. A seguir, subiu correndo a montanha, rápido e ágil como um cabrito, e jamais olhou para trás. Um dia depois, Claes saiu da montanha. Mais outro dia, e ele estava diante de 10 forças dos Redentores e das pilhas de cinzas e ossos secos debaixo delas. Ficou parado um instante. Então se sentou com a cabeça nas mãos e chorou. Ele ainda estava lá um dia depois quando, em grupos de 3 e 4, os 21 cleptos que sobreviveram à luta nas montanhas chegaram e se sentaram ao seu lado. Se conhecesse melhor os cleptos, Claes teria percebido que nunca ocorreu a nenhum deles que ele ficaria. Eles não podiam enterrar as mulheres e crianças, porque os Redentores com certeza estavam seguindo. Eles partiram, prometendo retornar, e avançaram da melhor maneira possível. Capítulo 28. Como raramente acontecia entre médicos, que geralmente suspeitavam uns dos outros de roubo de tratamentos, Hulk e Bradmore se deram bem como irmãos. Sem dúvida porque a linha divisória de suas habilidades era tão evidente. Ficou claro que o ferimento devia ser alargado corretamente para possibilitar a ideia de Hulk. Ele pretendia fazer um conjunto de pinças ocas invertidas da largura da flecha. Elas seriam inseridas no ferimento e dentro da haste de metal da flecha. Aí, por meio de um parafuso, a ponta do instrumento já dividida em duas seria forçada devagar para dentro da haste e a agarraria firmemente. A ponta poderia então ser puxada pelo caminho que entrou. Enquanto Hulk ia para a fundição a fim de fazer o pequenino instrumento sutil, Bradmore começou a alargar o ferimento para que ele pudesse ser introduzido. Primeiro Bradmore fez um conjunto de sondas de pau de amieiro, também da espessura de uma haste de flecha. Secou e cobriu com linho embebido em mel de rosas para prevenir infecção. Com a sonda mais curta entrando primeiro, enfiou na ferida de Henry Embromador, e depois foi progressivamente metendo as sondas maiores, até se convencer de que chegará ao fundo do ferimento. Levou 3 dias, e, ao fim deste processo imensamente doloroso, Hulk, através de muita tentativa e muito erro, chegou com o instrumento, convencido de que era capaz de fazer o serviço. Diante do rosto de Henry Embromador, ele parou com o instrumento no mesmo ângulo da entrada da flecha, colocou a ponta do mecanismo no centro da ferida e empurrou devagar pelos 15 centímetros necessários para a ponta das pinças caberem no encaixe da ponta de flecha. Eles foram obrigados a mexê-lo muito para frente e para trás. Então Hulk apertou o parafuso em cima do instrumento, torcendo para que ele abrisse na ponta, pegasse a flecha e ficasse firme o bastante para que pudessem extraí-la. Eles passaram a mexer o instrumento para frente e para trás, puxando com firmeza, e aos poucos, arrancaram afinal a ponta da flecha do rosto de Henry Embromador. Da agonia que o pobre menino passou, só deve ser dito que não há ópio no mundo que aplacasse a dor daquele procedimento. O sofrimento dele não acabou, de qualquer maneira. O enorme perigo de uma ferida daquelas era o terrível risco de infecção, assunto em que Bradmore era um grande gênio. Assim que a ponta de flecha saiu, e era tão grande que ficou em um prato, Bradmore pegou uma seriga, encheu de vinho branco e borrifou no ferimento. A seguir, introduziu novas sondas feitas de pedaços de linho embebidos em bicarbonato de sódio bem peneirado, terebintina e mel. Ele deixou assim por um dia e depois trocou os pedaços de linho por outros menores, e assim por diante por mais 20 dias. Após isso, Bradmore cobriu a ferida com um unguento escuro chamado unguentum fuscum, sobre o qual era bem sigiloso. Depois do fim desse tratamento, o inferno não era mais tão aterrorizante quanto antes para Henry Embromador. Bradmore chocou-se com o quanto de ópio Cale andara dando para Henry Embromador. O cirurgião exigiu que Cale lhe entregasse a droga antes que matasse Henry Embromador, nem que fosse por uma explosão, pois ele fora acometido de uma terrível prisão de ventre. Cale passou o máximo de tempo que podia sentado com um amigo, que geralmente estava com dores demais para responder ou alucinando, mesmo com a dose muito limitada de ópio que Bradmore se dispôs a dar para ele. Bradmore mandou Cale ao mercado, quase tão famoso quanto o antigo de Memphis, para que comprasse vários tipos de comida de que nunca ouvirá falar, quase todos extremamente caros. Você ferrou com ele. Agora vai dar um jeito nele. O problema era que ninguém tinha dinheiro. A questão do pagamento de Bradmore foi cuidadosamente evitada. Bradmore presumiu que os Materazzi haviam escapado com ao menos um pouco de sua famosa riqueza. Não fora o caso, como Cale bem sabia, e o que eles tinham não seria gasto com despesas médicas arrasadoras de um menino qualquer. Já tinham problemas suficientes. Vipont concordara em dar a impressão para Bradmore de que o dinheiro não era uma questão quanto ao tratamento de Henry Embromador, mas pagar seria problema de Cale.
A única opção de Kali era vender um pequeno rubi que roubara de um diadema da estátua da Mãe do Redentor na antessala de Chartres. Pelo menos ele esperava que fosse um rubi, ou no mínimo valioso. Esse não era o único problema financeiro de Kali. Ele tinha que pagar pelo futuro dos purgadores, e pelo de Henry Embromador. Parte de Kali queria que eles simplesmente sumissem, mas sabia que isso não aconteceria. Não só os purgadores eram dedicados a ele, mas Kali também sabia que controlar 160 guerreiros experientes lhe daria uma grande influência diante do que estava para acontecer. Mas eles tinham que ser pagos e mantidos fora de vista. Se algum dos Materazzi descobrisse quem eram os purgadores, haveria problema. Assim sendo, no dia seguinte à retirada da flecha por Bradmore, Kali saiu sozinho não só para comprar comida a fim de curar a terrível prisão de ventre de Henry Embromador, mas também para ver se conseguia algo pelo rubi. Enquanto passava pelas barracas e pelos gritos incompreensíveis dos vendedores, bompos, pompos, tubers, pimenta lascada, cogumelos bem baratinhos, amor, para cozinhar para alguém de que você nem gosta. Kali notou 3 lojas juntas em frente a uma barraca de cenouras, nabos e couves. Flores que formavam um rosto de maneira fantástica. Em cada uma havia uma mulher costurando roupas em uma mesa. Ele observou as 2 primeiras por alguns minutos, mas parou na última, em parte porque a mulher era mais jovem que as demais, mas também porque estava trabalhando em um ritmo surpreendente. Kali observou por vários minutos, fascinado não somente pela velocidade, mas também pela habilidade quase mágica com que costurava um colarinho em um paletó. Ele gostava de ver gente habilidosa trabalhar. Ela ergueu o olhar algumas vezes para Kali. Não havia vidro na janela, e finalmente falou. E quer um paletó? É não. E então caia fora. Não era de seu feitio permitir que alguém desse a última palavra, mesmo a garota de uma loja. Mas Kali se sentiu cansado e doente. Devia ter pegado alguma coisa. Pensou ele. Melhor ir em frente. Kali foi embora, e ela não tirou os olhos do trabalho. Depois de uma volta de 10 minutos, que geralmente levava 5, chegou a Valbull Gardens. Diferente das praças comerciais comuns da Lides espanhola, havia meia dúzia de guardas com uniformes extravagantes perambulando para manter criminosos longe das cerca de 20 ourivezarias e joalherias, que compunham a praça e agora substituíam Memphis como centro de comércio de metais preciosos dos 4 cantos do mundo. O primeiro joalheiro disse para ele que o rubi era só semi-precioso e valia cerca de $50. Isso agradou Kali porque era óbvio que o joalheiro estava mentindo, o que significava que valia consideravelmente mais. Quando disse para o homem que queria a pedra de volta, o joalheiro ofereceu mais, porém Kali achou melhor seguir em frente. O próximo alegou que o rubi era vidro. O seguinte novamente alegou que a pedra era só semi-preciosa e ofereceu $150. Finalmente, e algo desanimado porque sabia que o rubi valia alguma coisa, mas não muito, ele entrou na casa de metais preciosos de Carcaterra. O homem atrás do balcão tinha 30 e poucos anos e provavelmente era judeu. Pensou Kali, porque as únicas pessoas que já vira usando quipais eram judeus. E posso ajudá-lo? Perguntou o homem, um pouco desconfiado. Kali colocou o rubi, ou seja lá o que fosse na mesa. O sujeito pegou, interessado, e segurou contra uma vela, examinando a luz se refratar através da pedra com a calma e o cuidado de alguém que sabia o que estava fazendo. 1 minuto depois, ele olhou para Kali. E você não parece bem, meu jovem. Gostaria de se sentar? É só quero saber quanto isso vale. Saiba que já sei. Só quero saber se vai tentar roubá-lo de mim. E posso tentar roubá-lo da mesma forma, tanto com você sentado quanto em pé. Na verdade, Kali não estava só cansado, mas exausto. As olheiras eram tão grandes quanto os círculos pretos ao redor dos olhos do panda no zoológico de Memphis. Havia um banco atrás dele, e, quando foi se sentar, as pernas quase cederam. E gostaria de uma xícara de chá? E quero saber quanto ele vale. Eu posso dizer quanto vale e servir uma xícara de chá. Kali se sentiu arrasado demais para bancar o difícil. E obrigado. David, chamou o joalheiro. Pode fazer a gentileza de trazer uma xícara de chá? Forte. Por favor. Houve um grito de confirmação, e o joalheiro voltou a examinar a gema. Passado algum tempo, David, presumiu Kali, trouxe uma xícara sobre um pires, e o joalheiro acenou para que ele fosse até Kali. Todos os 3 notaram que, quando Kali pegou a xícara, ela e o pires começaram a tremer como se estivessem na mão de um velho. David, intrigado, deixou-os a sós. E você sabe o que é isso? Perguntou o joalheiro. E sei que vale muito. Isso depende de seu conceito de valor. Creio eu. É um tipo de gema chamada de berilo vermelho. Vem das montanhas Beskid, e eu sei disso não só porque sou bem informado em relação a gemas, mas também porque é o único local onde pode ser encontrada. Concorda? É se você diz. É digo sim. E a coisa mais interessante é que há tempos imemoriais as montanhas Beskid são controladas pela única e verdadeira fé do Redentor enforcado. Você sabia disso? E posso afirmar honestamente que não sabia. Logo, essa pedra ou é muito antiga, eu só tinha visto 2 antes de hoje, ou foi retirada da estátua da Mãe do Redentor enforcado, para a qual essa gema em especial foi reservada, pelo que sei. E isso mesmo. Kali estava exausto demais para tentar inventar alguma coisa e impressionado com a capacidade e o conhecimento do homem. Infelizmente eu não lido com artefatos religiosos roubados. Kali terminou o chá e, ainda tremendo, pousou a xícara ao lado no banco. E não creio que conheça alguém que faça isso. E eu não sou um receptador, meu jovem. E perdão.
Kali ficou de pé não só se sentindo exausto, mas sim completamente esgotado, e foi até o joalheiro, que devolveu a gema. Eu não roubei. Ele fez uma pausa. Está bem. Eu roubei sim. Porém, nenhuma pessoa jamais mereceu tanto algo que tenha roubado quanto eu e o berilo vermelho aqui. Ele andou até a porta. Ao sair, o joalheiro falou alto. E tente não vender por menos de $600. E, dito isso, Kali fechou a porta ao sair e foi para a praça, pensando se tinha energia para chegar ao seu quarto. Você é Kali? Perguntou uma voz agradável. Kali ignorou e continuou andando sem erguer o olhar. Ele tentou prosseguir, mas o caminho foi barrado por dois tipos durões de quem Kali teria desconfiado na melhor das ocasiões. Esta não era a melhor das ocasiões. Tem mais 3 de nós também, disse a voz agradável. Kali olhou para o sujeito. Você é o cara da colina Silburi. É que bom que você se lembra, disse Kadiburi. Não morreu então? Eu? Só estava de passagem. Idrispuk, ainda vivo. Então é verdade. Só os bons morrem cedo. Seu patrão, Harry Peixe Bruxa? Que coincidência. Tremenda coincidência que você pergunte. Kit das Lebres gostaria de conversar. Eu tenho um mordomo agora. Marque com ele. E agora chega de papo. Filhote, meu patrão não gosta de ficar esperando. Além disso, parece que seria bom você se sentar um pouco. Você piorou desde que nos vimos pela última vez. Se Kit das Lebres quisesse lhe fazer mal, não estaríamos conversando agora. Kadiburi apontou o caminho, e Kali seguiu com tanta elegância quanto conseguiu. Felizmente, não tiveram que ir longe. Depois de algumas curvas, eles entraram no distrito do canal, com casas ricas e suas enormes janelas abertas para deixar a luz entrar junto com a inveja dos transeuntes. Eles pararam diante de uma das mais imponentes e foram recebidos como se fossem esperados a qualquer momento. Kadiburi indicou que Kali continuasse entrando pela casa até uma sala grande e arejada, que dava vista para um jardim elegante com um labirinto de buchos e espaldeiras de árvores frutíferas em 4 fileiras verticais e horizontais até a altura do nariz. Sente-se antes que caia, disse Kadiburi ao puxar uma cadeira. E alguém está cozinhando cebolas? Perguntou Kali. Não. A porta abriu. Um criado entrou e acendeu várias velas. A seguir, ele fechou as cortinas com um pouco de esforço porque eram grossas e altas, mais parecidas com as de um palco do que com as cortinas de uma casa. Pouco depois, a porta abriu, e Kit das Lebres se juntou à sala. Nenhuma outra expressão serviria. Na pouca claridade, o capuz que ele usava era grande o suficiente para cobrir o rosto, e o hobby se parecia com um modelo infantil grande demais. Não havia, porém, nada de padre a respeito dele. O cheiro também era diferente. Os redentores tinham um odor de pouco banho e um cheiro indefinido de azedo. Kit das Lebres cheirava alguma coisa não exatamente desagradável nem só estranho, mas estranhamente estranho. Kadiburi segurou uma cadeira para Kit das Lebres enquanto observava Kali com cuidado para ver como ele reagia a essa criatura perturbadora. Ninguém falou nada, nem se mexeu. Havia só o ritmo diferente da respiração de Kit. Uma coisa parecida com um cachorro ofegante, mas não exatamente isso. Você queria, começou Kali. Vá para a luz para que eu veja bem você, interrompeu Kit. O rosto encoberto e a grande atuação da chegada praticamente no escuro fizeram com que Kali esperasse uma voz que combinasse com todo esse drama, ameaçadora e sombria. Mas foram o sussurro e o ceceio, o tom melífluo e quase feminino que arrepiaram os pelinhos dos braços de Kali, por mais suados que estivessem. Por favor, faça o que pedi, disse Kit. Abalado e indisposto, Kali avançou arrastando os pés, mas pouco. Ele estava cauteloso no momento porque se sentia fraco, mas também sentia uma certa liberdade. Não estava em condições de nenhum heroísmo. Mal conseguiria andar até a porta, quanto mais correr para lá. No atual estado, ele teria problemas em lutar contra um coelhinho. Então é com isso que a fúria de Deus se parece, disse Kit. Original. Você não acha, Kadiburi? Sim, Kit. Mas faz sentido, se parar para pensar, usar uma criança para representar a fúria do Todo-Poderoso, levando-se em consideração aquilo que tantos de seus inocentes têm que sofrer. Você não está bem, acho eu. Só um resfriado. Bem, não passe para a gente. Kadiburi? Isso podia ter sido dito em tom jovial. Era difícil para Kali dizer. E eu ouvi muita coisa sobre você, mocinho. Metade é verdade. Ele é orgulhoso, Kadiburi. Como eu gosto disso em um deus. E o que você quer? O cheiro estranho e doce que a princípio não incomodara Kali agora estava se tornando cada vez mais desagradável e começando a fazer com que se sentisse ainda pior. E você tem informação? Sobre? Muita coisa, sem dúvida. Mas não vou insultá-lo ao tentar comprar informações sobre seus amigos. Apesar de estar curioso sobre onde Vipond e o irmão dele estão metendo os narizes. Quero informações que estejam disponíveis para mim e que acho que você dividirá alegremente. Sobre? Os Redentores. Bosco. Agora que ele é o Papa. Caso estivesse se sentindo menos ruim, Kali talvez tivesse escondido melhor a surpresa. E você não sabia. Kitty obviamente se divertiu. Eu saí correndo quando tive chance. Portanto, entenda que não vale o que você pensou. De maneira alguma. Notícias eu sempre posso conseguir facilmente. Informações são outros 500. Você era mais do que íntimo de Bosco e pode me dizer os planos que ele tinha para você e para sua fé. Agora que Bosco é a pedra fundamental dela. Essas coisas são valiosas para mim. Vai haver uma guerra,
mas será um novo tipo, creio eu. Se for o caso, quero saber qual é. Ele se recostou na cadeira. Você será bem pago. Mas o mais importante é que terá influência através de mim em um mundo que até agora não tem muito tempo para você. Uma influência mais preciosa do que rubis. Quanto aos seus purgadores, encontre uma desculpa para a presença deles em breve. Ele ficou de pé enquanto Kadiburi rapidamente puxava a cadeira. Em alguns dias, quando você estiver se sentindo melhor, vamos conversar mais. Kadiburi vai lhe trazer um chá. Hortelã pode dar um ânimo a você. Dito isto, ele foi em direção à porta, que foi aberta pelo lado de fora por alguém que devia ter uma audição impressionante, e a seguir Kit das Lebres foi embora. O mesmo criado de antes entrou, abriu as cortinas, e para o grande alívio de Kali, porque imaginou que vomitaria por causa do cheiro, ele também abriu as janelas para arejar o ambiente. Kadiburi pediu chá, e Kali foi para a janela respirar o ar puro como se tivesse passado os últimos 10 minutos no fundo de um lago imundo. E o que esperava? Disse Kadiburi. Kali não respondeu. Kadiburi entregou a ele um pequeno jarro com um rótulo escrito em letras grandes. Crisma da senhora, Nolte. Isso vai ajudar se você enfiar no nariz da próxima vez que vier. Só não deixe uma mancha ao redor das narinas. Queria se offend. Quando Kali voltou para o quarto se sentindo mais forte após o chá, preto, em vez de hortelã, e 2 fatias de torta de creme, ele pegou no sono e dormiu 14 das últimas 24 horas. Isso para alguém que só dormia umas 6 ou 7. Quando acordou, notou que um grande envelope fora enfiado por baixo da porta. Era um convite para um jantar no grande salão do castelo da Lides Espanhola. Ele mal tinha terminado de ler pela terceira vez, quando houve uma batida na porta. Jedros Puck. Kali abriu a porta com o convite na outra mão. Ele tinha uma decoração tão pomposa e grandiosa que era impossível não ser notado. Idris Puck não era, de qualquer forma, uma pessoa que deixasse de notar as coisas. E posso? Disse ele, puxando o convite da mão de Kali. Fique à vontade. Kali estava curioso para saber no que consistia o grande jantar e por que fora convidado. Mas, antes que tivesse a chance de espremer a informação de Idris Puck, ele recebeu um conselho inequívoco. Você não pode ir, é porque? É uma armadilha. É um jantar. E para todos os demais. Para você é uma armadilha. Sou todo ouvidos. O convite é de Boz e Card. Já que diz o Lorde Prefeito. Ele quer que haja uma confusão para que possa persuadir o rei de que é perigoso ter os remanescentes de um império ressentido lotando sua segunda maior cidade e torcendo por uma guerra para recuperar a fortuna perdida. Ele tem razão. E tem mesmo. E o que isso tem a ver comigo? Sua reputação lhe precede. Isso quer dizer? É que aonde quer que você vá o desastre o segue como um cocker spaniel. Kali não costumava ficar sem palavras, mas mesmo ele ficou assustado com isso. Boz e Card quer ver uma briga entre você e os Materazzi, e tem uma boa ideia de como começá-la. Você vai se encontrar sentado diante de Arbel e do marido dela. Isso provocou um silêncio de um tipo completamente diferente. Vipond sabe disso, e Vipond me mandou aqui. Então ele espera que eu obedeça. E alguma vez você obedece? Hoje em dia todos nós sabemos que você é um deus e não um brigão esquentado com uma mão pesada. Eu sou a fúria de Deus, não um deus. Já expliquei isso. E Vipond está alertando você para não fazer o que alguém que lhe deseja mal quer que você faça. Mostre algum bom senso. Ele fez uma pausa. Por favor. Kali tinha ficado empolgado com a ideia de um grande jantar, mas pôde ver que Idris Puck tinha razão. Mas era tão impossível para ele ficar de fora, quanto impedir que caísse no chão após pular da torre mais alta da Lides Espanhola. Capítulo 29. Grande a nuvem de incenso, puros os sopranos, sonoras as notas graves na catedral no coração de Chartres onde o novo Papa, Bosco XVI, foi coroado na velha rocha fundamental da única e verdadeira fé. E as vestimentas de gala douradas e verdes, laranja, amarelas e azuis. Um arco-íris picotado de santidade. Exceto, é claro, pelas 20 freiras que receberam a permissão de participar, vestidas completamente de preto e com só um pouco de branco ao redor do rosto. Mas que rostos! Ao erguerem o olhar para o Santo Pai, com as mãos amarradas nas costas para prevenir um toque repugnante, elas deram sorrisos de êxtase tão intensos que parecia que outra morte santa ia acontecer para se somar àquela da abençoada Imelda Lambertini, que morrera de êxtase durante a comunhão na idade imensamente espiritual dos 11 anos. Mas grande era o ânimo de prelados, bispos, cardeais, núncios, delegados, gonfaloneiros. Muitos foram recém-empossados, com seus antecessores mandados para as fogueiras, masmorras ou valas no deserto, virando comida de raposas. Este era o papa deles, a sua chance. A hora de serem pessoalmente responsáveis por trazer o fim dos tempos e a grande renovação. O novo Papa Bosco subiu a catedral passo a passo, obrigado a parar para a reverência e santa subserviência diante de cada um. De forma que levou meia hora de resignação para Bosco chegar ao topo e ao grande púlpito que se projetava no enorme espaço da Capela Sistina, dando a impressão de que ele estava prestes a pular sobre a congregação que olhava para cima, esperando ouvir sobre uma nova vida e um novo propósito. Eles sabiam muito bem o que estava por vir. Vinham sendo iniciados nas novas crenças havia anos.
Sabiam que Deus perderá a paciência novamente e que, em vez de eles serem sacrificados com chuva e água como da outra vez, agora haveria fogo e uma espada empunhada por um menino que não era menino, mas sim a manifestação da irritação de Deus. E não haveria uma arca oferecendo uma chance desta vez. Primeiro os antagonistas, a seguir todo o resto do mundo, e então a própria fé dos redentores definharia. Tudo isso fora dito para uma plateia que mal conseguia conter a animada expectativa pela ação de Deus com respeito à ruína de sua criação tão podre. O vento da mudança está soprando pelo nosso mundo, disse o novo Papa. Nada pode deter uma ideia abençoada cuja hora chegou. Então devemos abordar a questão da mulher. Houve um certo murmúrio de surpresa entre os padres e monges. Que questão da mulher? E a mesma pergunta, embora ainda mais trepidante, entre as freiras. Que questão da mulher? Havia sempre algo ligeiramente escorregadio no tom de voz de um redentor quando falava bem das mulheres, o que não era de maneira alguma um fato tão raro quanto o seguidor casual da fé poderia imaginar. As freiras nervosas estavam prestes a receber uma dose completa de elogios. Quando se elogia, a pessoa deve exagerar. Já abençoada seja a mulher cujas palavras podem encorajar, mas não influenciar. Como não respeitar a força de sua obediência, admirar a submissão obstinada que Deus, e o homem feito à sua semelhança, exige de sua feminilidade. Os redentores são famosos pelo respeito fora do comum pelo sexo feminino, que complementa e ajuda o trabalho dos homens e dos padres através de incansável colaboração. Mas a grande abadesa Cune está mais certa do que nunca quando diz que a virgindade é a verdadeira emancipação e o estado apropriado das mulheres. Na expectativa da vida por vir, os fiéis do Redentor não se casarão mais. Ambos, homens e mulheres, a partir desse dia serão virgens. Eu separei os dias em que as obrigações conjugais, que mais parecem a união da besta dentro de nós, não podem ser cumpridas entre homem e mulher. Todas as quintas-feiras, em memória da prisão do Redentor enforcado, 52 dias ao ano. Todas as sextas-feiras, em memória da morte do Redentor enforcado, outros 52 dias. Todos os sábados, em homenagem à Virgem Mãe do Redentor enforcado, outros 52 dias. Todos os domingos, em homenagem à ressurreição, mais 52 dias. Todas as segundas-feiras, para lembrar as almas dos falecidos, 52 dias, ponto. Além de proibir o sexo conjugal em 270 dos 365 dias do ano, Bosco continuou e proibiu qualquer tipo de contato físico antes e depois de pelo menos meia dúzia de feriados religiosos. Gil, que não era ruim de contas, levou vários minutos para concluir que, no primeiro ano, os casais só conseguiriam transar em 5 dias do ano. E você acha que é demais? Perguntou um preocupado Bosco. No terceiro ano, tudo isso não importará mais. Mais do que o suficiente, disse Gil. Porém, de onde virão nossos soldados? E temos o suficiente para limpar o mundo com uma esponja do jeito que estamos. Eu e você temos que estar aqui para ver os redentores definharem de modo que Deus possa recomeçar com uma criatura mais merecedora de suas dádivas. A outra questão, a questão de Kali, foi tratada com a menção a uma grande profecia secreta envolvendo seu retorno. Agora trancada nos cofres da cidade sagrada de Chartres e corroborada por um grupo de freiras com quem Kali falará quando elas visitaram as montanhas Golan. A seguir, ele desaparecera, embora ninguém o tivesse visto de fato sumir. Assim, surgira a convicção bem a calhar de que Kali voltaria para cumprir seus deveres escatológicos, só se os redentores enfrentassem um grande perigo na tentativa de varrer o homem maligno e sua terrível natureza da face da terra. Se descobrirem a verdade, eles não sabem a verdade. Ele nos traiu, aquele merdinha ingrato. Você continua falando sobre Kali como se ele fosse uma pessoa. Ele não é. Kali vai voltar quando se der conta disso e quando outros perceberem, porque se ele não fizer parte do futuro dilúvio, então sua existência não tem sentido. Na hora certa, um puxão na linha vai servir. Gil tinha se perguntado se o sumiço de Kali iria prejudicar a causa. Qual era o sentido de um salvador ausente? Porém, em poucos dias Gil se deu conta de que a ausência de Kali, que ele sabia ser uma traição aos demais fiéis, tornava a salvação de Chartres mais imprescindível. Deus mostrará suas cartas quando for necessário, mas as recolhera com a exigência explícita de que os redentores em pessoa deveriam agir. De outra maneira, qual o sentido dos redentores? Por mais destruição que fosse necessário espalhar pelo mundo, inclusive a dos próprios redentores, Deus não precisava deles para isso. Ao enviar Kali para interferir tão miraculosamente, Deus deixará isso totalmente claro. Ao retirar Kali, Deus mostrará que não os abandonara e que, se os redentores lhe seguissem à vontade ao destruir todos os apóstatas infiéis, ele não se esqueceria deles quando chegasse a hora de destruí-los. A aniquilação dos redentores seria com certeza uma porta para o próximo mundo. Foi refletindo sobre seu erro que Gil, que ainda acreditava piamente no fim da humanidade, começou a ver que Kali não servia mais para nada, não importava o que Bosco pensasse. Um Kali permanentemente ausente não prejudicaria nada. Pelo contrário, um Kali vivo, por outro lado, poderia e provavelmente se tornaria uma séria ameaça. Algo devia ser feito. Para dar o clímax ao grande discurso, Bosco alertou contra um novo tipo perigoso de mulher que ele sabia estar surgindo, que não eram as belas indecentes dos Materazzi com seus pescoços emproados, o andar afetado e o cabelo longo, que Deus atacaria com sarna na hora que bem quisesse, nem as libertinas da lides espanhola, que tinham guizos nos pés porque em breve teriam o preço ao redor das barrigas em vez de cintos.
Mas havia a nova ameaça das mulheres que queriam ser equivalentes espirituais do homem, demonstrar rigor e perseguir qualquer um que não fosse suficientemente devoto, e até mesmo queimar outras mulheres como um alerta, mostrando que também podiam ser tão implacáveis no que dizia respeito à ortodoxia e à moralidade. A congregação aqueceu, mas não entendeu que a fúria de Bosco era voltada ao seu antecessor e ao medo de que houvesse mais pessoas como ele. Talvez muitas mais. Talvez estivessem em toda parte. Havia rumores por aí, porém, penetrando fundo como lesmas se preparando para o inverno, surgindo em meio a fofocas e conversas de fim de noite entre amigos bêbados. Mas nada, de maneira alguma, como a verdade de que uma mulher, nem melhor ou pior do que seus antecessores masculinos, havia reinado sobre os redentores por 20 anos. E pensem nas últimas 4 coisas ao voltarem para suas dioceses, encerrou Bosco. E se preparem para os extremos que virão. Depois de sair da comemoração que acompanhou o discurso inaugural de Bosco, Gil voltou para seus enormes aposentos, onde o novo secretário, Monsenhor Chadwick, que não fora convidado, torcia desesperadamente para que Gil estivesse a fim de contar alguma novidade sobre quem estivera presente, o que acontecerá e como era o novo Santo Pai. Ele ficaria desapontado. Chame os 2 Trevors, falou um irritado Gil. A esperança no rosto de Chadwick foi substituída por desânimo instantâneo. Já, disse Chadwick, seguido por uma longa pausa. O senhor faz a menor ideia de onde eles estariam, por acaso? E não, respondeu Gil. Agora ande com isso. Enquanto Chadwick fechava a porta, da maneira mais melancólica que uma porta pode ser fechada, Gil sabia muito bem que estava agindo de maneira absurda. Os 2 Trevors eram um par nada fácil de ser encontrado, até mesmo impossível, não importava quem você fosse. De mais luz? Perguntou Cale. Eu consigo enxergar muito bem, disse a costureira da feira. A questão é, o que estou vendo? Já velha que engoliu uma mosca, cantou Henry embromador. O que ele está dizendo? Está cantando uma música. Está bem fora de si. Não se preocupe. Eu quero que você costure o rosto dele. Ele não vai sentir nada, ou muita coisa, de qualquer forma. E você é maluco. Eu só costuro roupas. Não entendo nada desse tipo de coisa. Mas eu sim. Já costurei pessoas centenas de vezes. Então costure você. Eu vou me meter em encrenca. Você não vai se meter em encrenca. Eu sou uma pessoa muito importante. E você não parece alguém importante. E como saberia disso? Você só ganha a vida costurando roupas. E você quer que eu faça uma coisa desse tipo e me insulta? Estou saindo daqui. Ela fez menção de ir à porta. É $50. Ela parou e olhou para Cale. Ele é meu amigo. Ajude-o. Me deixe ver o dinheiro. Por causa da generosidade de Kit das Lebres, uma carteira com $300 fora entregue no dia seguinte à reunião. Ele contou o dinheiro na mesa ali mesmo. A garota pensou por um momento. É $100. Ele não é tão meu amigo assim. Os 2 fecharam em $65. Enquanto ela examinava o caos do rosto de Henry embromador, ele começou a cantar sobre cabras. Ele não vai sentir nada enquanto você trabalha e eu vou indicando o caminho. Sei o que precisa ser feito, mas é necessário delicadeza para o rosto ser salvo. Encare como se estivesse costurando o colarinho num paletó. Faça o trabalho mais caprichado que conseguir. Ele se lembrou de elogiá-la. Sem você, ele vai se parecer com o traseiro de um cavalo. Eu sei como você é boa. Tem talento. Qualquer pessoa de bom senso percebe. Esqueça que é o rosto de alguém. Pense que é um paletó ou algo assim. Amaciada pelos elogios e compreensivelmente tentada pela grande soma de dinheiro, ela passou a encarar Henry embromador como um problema profissional. Ele precisa de um enchimento. O que é um enchimento? E achei que você soubesse tudo sobre costura. Se isso fosse verdade, eu não precisaria de você. O que é um enchimento? E há um buraco do tamanho de um dedo no rosto dele. Eu não consigo costurar sobre um buraco nem mesmo em tecido, quanto mais em pele. Tenho que preencher com alguma coisa. É com o quê? E como vou saber? Em um paletó ou coisa do gênero. A gente usaria feltro. E não podemos fazer isso. Eu já vi o que acontece quando até um pouquinho de pano fica dentro de uma ferida. Se vamos remendar um paletó velho, nós usamos um pouco de material de um lugar que a pessoa não veja. Assim fica igual e não repuxa quando se molha. Você está dizendo que devemos cortar um pedaço dele de algum outro lugar e enfiar no buraco no rosto? Ela só estava pensando em voz alta. Mas então se assustou. Não, eu não disse isso. Só estava pensando. Igual com igual é o que dizemos. Só estava pensando. E por que não? Faz sentido. E as coisas podem piorar. E as coisas sempre podem piorar. Se ele é seu amigo, talvez você pudesse arrancar um pedaço de si mesmo. E não seja estúpida, diabos, disse Cale, com delicadeza. E ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. E quem foi o idiota que lhe disse isso? A costureira ficou muito indignada pelo desrespeito de Cale, mas a essa altura já estava determinada a ganhar o dinheiro e também a vencer o desafio. Ela não era de se acanhar em enfrentar o mundo. E assim, a engenhosa operação nascida de sorte, esperteza, habilidade e ignorância começou e provou ser um sucesso maravilhoso. Após tranquilizar a costureira de que ele sabia o que estava fazendo em se tratando de facas, Cale cortou um belo filete de carne redondo das nádegas de Henry embromador, onde achou que faria menos falta, e a costureira prontamente preencheu o buraco no rosto, com uma habilidade que tocou o coração de Cale ao observar. Lá, ela cortou e costurou com cuidado, com uma perfeição de fábula,
o rosto gravemente destruído de Henry Embromador. Ele acompanhou o tempo todo com mais canções envolvendo moscas, velhas, gatos e cabras. Quando ela terminou, os dois se afastaram para admirar o que ela tinha feito. E era digno de admiração. Apesar de estar em carne viva, qualquer um podia notar a habilidade com que um buraco irregular fora transformado em algo que simplesmente parecia direito. Que ele sabia que podia infetchner ou uofalate de carne podia mor. E ai sabe deas o que acanta Síria. Mas por ora parecia direito. E realmente foi. Por 2 dias, o remendo inflamou de maneira preocupante, apesar de toda a perfeição. E na terceira manhã, ele começou a ficar rosa, a irritação diminuiu e claramente estava sarando. Henry Embromador tinha só uma reclamação. Por que minha bunda está tão dolorida? Quanto à grande cooperação e à boa sorte de ter descoberto por acaso esse processo engenhoso, isso raramente passou pela cabeça de Callie ou da costureira e se perdeu completamente da humanidade. Capítulo 30. Era a noite do banquete, e Idrispuk e seu meio-irmão, Vipond, estavam especialmente afiados. O primeiro provocou as mulheres em relação à beleza dela, se zombou dos homens, sobre não estarem à altura das mulheres. Vipond, que era um humorista mais contido quando sentia vontade, provocou uma onda de gargalhadas com uma história divertida sobre a vaidade do bispo de Colchester e uma desventura envolvendo um pato, que foi concluída com a observação de que não importam as descobertas feitas na Terra das Ilusões. Muitas regiões desconhecidas ainda restam para ser exploradas. Não querendo ficar para trás, Idrispuk adotou uma postura aforística e passou a oferecer para aqueles ao redor a sabedoria de sua experiência de muitos anos sobre a estupidez, o absurdo e a maldade da humanidade, incluindo, é preciso reconhecer, sua própria estupidez, seu absurdo e sua maldade. Jamais discuta com alguém sobre qualquer coisa. Não, nem mesmo Vipond, embora ele possivelmente seja o homem mais inteligente que jamais viveu. Vipond, logo ali do outro lado da mesa, gostou do desempenho do meio-irmão e do duplo elogio envolvido na zombaria. Ele riu, acompanhando os demais e as batidinhas de aprovação de meia dúzia de Materazzi ligeiramente embriagados. É quando se fala de ilusão, meu irmão está completamente certo. A pessoa pode conversar com Vipond por 1000 anos e mal chegar perto do número de coisas absurdas em que ele acredita. A seguir, Vipond mudou de expressão. E, por um breve momento, Idrispuk imaginou se não tinha ido longe demais. Mas foi algo que ele não viu que assustou o chanceler. Idrispuk acompanhou o olhar apreensivo para o topo do salão. Embora o burburinho e as risadas continuassem pelo resto do enorme aposento, a mesa ao redor dos meios-irmãos ficou muito quieta. No topo da escadaria que descia até o salão estava Callie, vestido do pescoço aos pés em um traje preto bem parecido com uma batina muito elegante que estava na moda entre os jovens ricos da lides espanhola. Ele mandara sua costureira fazer especialmente e pagará novamente com o dinheiro de kit das lebres. Ele parecia um prego e não ligava para quem achava isso. Mas, como era de se esperar, a maior surpresa entre as poucas dezenas de pessoas que o reconheceram foi sentida por Arbel Materazzi, sentada ao lado do marido e grávida de 8 meses. Se uma mulher podia ficar branca como um fantasma e radiante ao mesmo tempo, era assim que ela estava, com as veias azuis das pálpebras como os filamentos de mármore. Idrispuk, desanimando e perdendo o humor, observou Callie percorrer a fileira de assentos como a bruxa má de um conto de fadas, os olhos envoltos por olheiras que combinavam com as roupas e fixos na linda grávida diante dele. Ele devia ter imaginado, pensou Idrispuk. Realmente devia. A cadeira ao seu lado, reservada para a ausência de Callie, foi puxada por um criado assim que ele, cheio de si pela catástrofe satisfatória que sua presença estava causando. Chegou, deu um aceno delicado de cabeça para Vipond e a seguir fixou o olhar de desprezo em Arbel pescoço de cisne. Não havia palavra suficientemente forte para descrever a expressão no rosto de Con, mas ninguém teve muita dificuldade em imaginar o que estava acontecendo dentro de sua alma. A questão se ele sabia ou não muitas vezes surgiu na mente de Idrispuk depois. Era difícil acreditar que, se ele soubesse, a noite terminaria bem. Boz e Card devia ter torcido para que houvesse problemas, uma vez que ele devia saber sobre Con e Thomas Callie. Mas ele tropeçou em algo bem pior do que uma rixa metida à besta entre meninos precoces. Há muitas palavras para os diferentes tipos de silêncio que existem entre pessoas que se odeiam. Idrispuk calculou que, se um dia voltasse à prisão com 1 ou 2 anos para ponderar, talvez chegasse a uma lista adequada. Mas, seja lá qual fosse aquele tipo de silêncio, acabou quando um convidado de Vipond, Senor Ed Cry, uma espécie de embaixador dos noruegueses, tentou entender, como tantos outros, o que de fato Materazzi faria a seguir e como isso poderia afetá-los. Provocador e arrogante por natureza, olhou Callie de cima a baixo assintosamente. O senhor tem a cor certa para um anjo da morte, senhor Callie. Mas é um pouco baixinho. Houve o som inaudível de almas respirando. Callie sequer fez uma pausa ao tirar os olhos de Arbel pela primeira vez e encarar Grey. É como o senhor diz. Mas se eu cortasse a sua cabeça e colocasse debaixo dos meus pés, eu ficaria mais alto. O cordão de silêncio daqueles que perceberam que algo estava acontecendo se estendeu então para ambos os lados dos Materazzi, incluindo, não por acaso, Boz e Card. Alertados pelo desprezo no tom de Grey e pela estranha aparição do jovem de preto,
Eles notaram o repúdio de Grey e a resposta arrasadora, e caíram na gargalhada. Tomado por uma venenosa mistura de ódio, adoração, amor e muito orgulho diante da própria língua afiada, Callie deixou que colocassem a cadeira para se sentar e virou o olhar ao mesmo tempo ridículo e assustador para pobre pescoço de cisne. Nem um touro fustigado por vespas na perfumaria teria liberado uma mistura tão incontrolável como as nuvens de luxúria, ressentimento, traições e desejos frustrados que se uniam e sopravam pelo salão estupendo. Não foi surpresa que o bebê no útero da mãe tivesse começado a chutar e se contorcer como um porquinho num saco. Foi um atestado à boa criação de Arbel Materazzi, que não tivesse parido o primeiro filho ali mesmo. Mas houve um sinal de péssima criação que veio, de propósito, de Callie. Quando os criados começaram a servir carne, feijão e ervilha em seu prato, Callie agradeceu por cada um mesmo sabendo muito bem, porque Idrispuk tinha repetido várias vezes, que não se devia reconhecer a chegada de comida de maneira alguma, mas sim continuar a conversar à esquerda ou à direita, como se as línguas de cotovia ou escalopes de pavão tivessem aparecido magicamente por própria vontade suicida. Obrigado. Obrigado, disse Callie. Cada expressão de gratidão totalmente falsa com a intenção de ser um golpe no coração da bela sentada diante dele e um chute na canela do marido de olhar furioso. Somos todos cínicos hoje em dia, creio eu. E até um bebê choramingão sabe que salvar uma vida é fazer um eterno inimigo. Mas embora contivesse despachado certas suspeitas para o fundo da mente e apesar de ter que odiar o homem que o salvara de morte horrorosa na colina Silburi, nas masmorras da alma ele ainda se lembrava em sonhos terríveis dos horrores da morte. Não conseguia, por mais que tentasse, se livrar da gratidão insistente. O problema de Callie era que ele havia iniciado sua ópera de vingança brilhantemente, mas agora não sabia o que cantar. O deboche do Seior, Ed Cry tinha sido como jogar pão doce para um urso. Ele sabia como lidar com agressão, verbal ou física. Arbel simplesmente abaixara o olhar para o prato de sopa, como se esperasse que o conteúdo se abrisse como um mar vermelho e a engolisse inteira. Só olhava furioso para Callie. Apesar de todo o sofrimento, ela estava linda, uma beleza de cortar o coração. Os lábios, geralmente de um tom marrom claro, estavam bem vermelhos e os dentes brancos, que apareciam só um pouco atrás deles, tornaram lírico o ódio de Callie, que pensou em rosas com neve entre as pétalas escarlates. Callie passará tanto tempo pensando nela nos últimos meses horrendos que, agora que Arbel estava perto, parecia incompreensível que, apesar de todo o ódio, ela não fosse rir de alegria como costumava fazer quando ele fechava a porta de seus aposentos ao entrar, nem o abraçasse com força e enchesse seu rosto de beijos como se jamais fosse se cansar do toque e do gosto. Como era possível que ela tivesse se cansado de Callie? Como era possível que Arbel preferisse a criatura do lado, que tivesse deixado que ele? Mas esse pensamento chegava muito perto da loucura, e ele já estava próximo demais. Sequer ocorreu a Callie, você deve desculpar sua completa ignorância dessas coisas, que pudesse ser o pai do bastardo dando pulos dentro do útero da mãe. Nem também ocorreu a ele que, aos olhos de qualquer pessoa objetiva, a obviedade da escolha de Arbel Materazzi por um jovem alto e bonito de sua própria espécie e criação, a grande esperança de futuro para todos os Materazzi, em vez de um assassino baixinho, de cabelos escuros e alma implacável que odiava o mundo, era algo que ninguém questionaria. Era verdade que Arbel devia a vida a Callie, e de uma forma extraordinária a vida do irmão mais novo. Mas gratidão é uma emoção esquisita até quando a situação é favorável, até ou especialmente em relação àqueles que a pessoa um dia adorou. A gratidão é particularmente difícil para lindas princesas porque elas, numa maneira de dizer, nascem para receber coisas. E até mesmo uma capacidade normal para a gratidão seria mais difícil para elas do que a natureza humana é geralmente capaz de suportar. Você está bem? Disse Callie finalmente. Nunca antes na história do mundo essa pergunta tinha sido feita como se fosse uma ameaça. Ela ergueu brevemente os olhos. A audácia natural vencendo a própria confusão. Muito bem. E fico feliz em saber. Da minha parte, os tempos têm sido difíceis desde que nos vimos pela última vez. Todos nós sofremos. E pessoalmente, eu causei mais sofrimento do que passei. E não é sempre assim com você? Você tem a memória curta. E pior ainda, já que ficou me devendo tantas vezes. Jole os modos, disse Com, que teria se levantado e atirado a cadeira para trás com um gesto dramático não fosse pelo fato de Vipon ter agarrado sua coxa e apertado com uma força surpreendente para um homem de sua idade e profissão. Como está sua perna? Respondeu Callie. Ele era, afinal de contas, ainda jovem sob vários aspectos. Pelo amor de Deus, sussurrou Idrispuk. A essa altura, a onda de silêncio atento se espalhara por metade do salão. Mas tendo vindo com a intenção de atormentar Arbel por muito tempo, Callie se deu conta de que o controle que teria feito isso ser ao menos plausível abandonara. Um reservatório de sofrimento e fúria se abrirá mais fundo do que ele imaginava sentir, e Callie teve certeza de que era profundo. Você não é bem-vindo aqui, disse Com. Por que não para de passar vergonha e vai embora? Qualquer um desses teria servido. Como o fole de uma fornalha alimentada por um louco frenético. Callie estava exaltado e incontrolável. Ele ficou de pé e foi pegar algo no cinto quando uma mão fraca agarrou seu pulso. Jolá, Tom, disse Henry embromador, gentilmente. Eu trouxe alguém para ver você. Como água fria, sua voz se derramou sobre o silêncio atento dos espectadores. Callie encarou por um momento a pele branca e a marca ainda impressionante no seu rosto, e depois viu os dois sujeitos perto dele. Simon Materazzi e o sempre relutante Coolhaus. Simon Materazzi de Zola. Callie, falou Coolhaus. O jovem surdo e mudo abraçou Callie e não o soltou até os dois estarem fora do salão, fumando no ar frio e úmido da lides espanhola.
2 horas depois, Idrispuk os achou através do simples artifício de esperar no quarto de Kali até que ele retornasse. Leve Henry e Simon para a cama antes que eles caiam, disse Kali para Kolhaus, que obedeceu alegremente. Kali se sentou na cama sem olhar para Idrispuk. Espero que esteja contente consigo mesmo. Sua reputação deixou de ser a fúria de Deus. Está mais para o idiota da aldeia. Isso o ofendeu a ponto de Kali ao menos olhar para ele, embora continuasse sem falar nada, triste como um tambor desafinado. Você acha que consegue intimidar o mundo? Eu tenho conseguido até agora. E até agora creio que sim. Mas isso não é tudo, considerando que você é muito jovem e ainda há muito do mundo pela frente. Nenhum dos dois disse nada por um minuto inteiro. Eu quero que ela sofra. Ela merece. Ele falou tão baixinho e com tanta tristeza que Idrispuk mal soube o que dizer. Eu sei o quanto é duro abandonar um grande amor. Eu salvei a vida dela. Sim. Eu fiz algo de errado? Não. Por que então? E ninguém sabe a resposta para isso. Não dá para dizer para alguém, ame esta mulher, ou ame este homem. Mas ela me amava. O que os amantes dizem uns para outros está escrito no vento e na água. Um poeta qualquer disse isso. Mas ainda assim é verdade. E ela me entregou para Bosco. Não é justo perdoar isso. Idrispuk podia, pelo bem da neutralidade e da justiça, ter ressaltado que Arbel estivera numa situação difícil naquele momento. Mas havia anos que ele não era mais tolo bastante para dizer algo assim. E infelizmente, nós vivemos em uma época interessante. Você pode ter muita influência sobre ela, talvez a maior de todas. Portanto, jovem como você é e por mais que isso lhe doa, nas questões de amor, política e guerra, as pequenas coisas da vida têm que ceder a vez para as grandes. Kali olhou para ele. E não se as pequenas vierem na frente. Outro longo silêncio. Nem mesmo Idrispuk conseguiu pensar numa resposta. Ele mudou de assunto. E não sei o que os redentores e seu papa vão fazer com você. Eu não apostaria que seja nada. Você arruma inimigos da mesma maneira que as outras pessoas respiram. Falar com raiva da maneira que você faz, demonstrar ódio pelas coisas que diz ou pelo jeito de olhar é procedimento desnecessário. É perigoso, tolo, ridículo e vulgar. Embora eu ache que a vulgaridade seja o menor dos seus problemas. Você tem que aprender a ser mais discreto ou começar a correr agora. Kali não falou nada enquanto Idrispuk ficou sentado na cama sentindo pena do estranho menino ao seu lado. Após alguns minutos, Idrispuk começou a se preocupar que, com seu silêncio, Kali estivesse se afastando demais. Você olhou para o céu à noite enquanto esteve fora? Kali deu uma risada baixa e estranha. Pensou Idrispuk. Mas era melhor que o silêncio de antes. Não, disse Kali. As estrelas ainda brilham? Você já foi o mestre de cerimônias, disse Vipond para Idrispuk mais tarde naquela noite. De muitíssimos desastres. Mas este deve ter sido um de seus melhores. De maneira alguma. Eu já estive envolvido em coisas muito piores do que uma briguinha entre dois amantes. E você sabe que a situação é bem pior que isso. Bozicard quer nos expulsar. E você pode ter muita certeza de que o relatório sobre uma briga entre os herdeiros Materazzi e seu amigo vilão de quinta categoria está a caminho do rei da Suíça neste exato momento. E bem rebuscado, ainda por cima. O rei Zog pode ser um frouxo, mas não vai nos expulsar por conta de uma briguinha como essa, por mais que Card a provoque. Ele vai nos expulsar se Card contar que paira alguma dúvida sobre a paternidade do filho de Arbel. O que você acha? O que você acha? E é possível. E não há como discutir isso. A questão é que os rumores estão entrando por debaixo de todas as portas da lides espanhola. O rei Zog vê comportamento promíscuo com maus olhos, especialmente entre um aristocrata e um brigão qualquer que não passa de um carvoeiro. Ele é muito mais do que isso. Não para o rei Zog da Suíça. Deus jamais criou um snob maior que ele. Sua única leitura é passar horas suspirando de prazer e deleite diante de seu antigo almanaque de gota. Caso você não tenha notado, irmão, Idrispuk jamais o chamava assim a não ser que estivesse especialmente irritado com ele. Os Materazzi desceram a uma espécie de nada. Sem Kali para detê-los, os redentores estão prontos para passar por cima dos antagonistas, dos laconicos, da Suíça e de todo mundo como um tapete velho. E vão mijar no rei Zog ao passarem. Com Materazzi é uma esperança. Com o tempo. Kali tramou a nossa destruição e a dos laconicos. Nada mal para um brigão que não passa de um carvoeiro. Se você acha que com Materazzi tem essa capacidade, você deve ser o maior de todos os velhos tolos. Só temos a palavra dele a respeito da derrota dos laconicos. Nós estávamos em Silburi para testemunhar o que os planos de Kali fizeram conosco. E pondo de lado todas as desculpas, aquilo foi tão sorte quanto planejamento. O que não é? Você não consegue controlá-lo. Não. Ele não consegue se controlar. Ele não seria o primeiro. Ele é jovem. Vai superar isso. Você está errado quanto a isso. Eu ouvi Kali ameaçá-la quando saiu de Mênfis e novamente ontem à noite. Ele jamais ficará livre dela. As pessoas falam sobre as crianças como se elas fossem de alguma forma diferentes dos adultos. Mas não existe diferença. Não mesmo. Só almas loucas por amor. O amante e o assassino dentro dele são inseparáveis como unha e carne. Então tire Arbel da lides espanhola juntamente com Com. Longe dos olhos. Longe do coração. A seguir use Kali para bolar um plano a fim de lidar com os redentores. Porque ele nos ajudaria. Kali odeia Arbel porque a amava e a salvou. E ainda assim ela o entregou para eles. Todos nós fizemos isso. Fale por você. E ele não adorava o chão que você pisa.
E do interesse de Kali fazer um acordo conosco, porque ele não tem muito para onde ir. Com Kali no comando de um exército suíço, pelo menos há uma chance para nós e para ele. Kali vai entender isso. Com ou sem Arbel, ele sempre teve a sobrevivência na cabeça. Ele não é um perigo para todo mundo? Então temos que manter a atenção dele concentrada onde possa causar mais estragos. Isso não é lá um grande plano. Quando a pessoa não tem o melhor. Você sabe que ele andou falando com Kit das Lebres? Item sim. A mentiroso. Como se fossem meninos de novo. Ninguém se ofendeu ou quis ofender. E você conta para alguém o que anda fazendo? Pergunta Idris Puck. Sou famoso por minha natureza discreta. Exatamente. Se ele vai salvar o que resta de nós dos Redentores, rezo a Deus que ele esteja controlando o máximo de peças possíveis do jogo. Seria útil outra ameaça a Arbel por parte dos Redentores. Uma boa desculpa para encorajar a ausência dela. Com iria com ela. Seria demais esperar por isso. Além do mais, Rogue não aceitará um pivete na liderança de um exército que ele esteja pagando. Não importa o que você pense. Então ele é um tolo. E ninguém jamais discutiu isso. Você consegue controlar com? Sim, respondeu Vipond. O suficiente para ele virar testa de ferro de alguém que pode ser pai de seu primogênito. E não é uma abordagem que eu estivesse pensando em tentar. Além disso, temos uma vantagem. Qual é? Ele não quer acreditar nisso. Temos que encorajar esse desejo natural o máximo que for possível. Mas o plano deles, fraco ou não, possuía uma falha imprevista. Embora isso fosse algo que não teria surpreendido nenhum dos dois. Parte do plano de Boz e Card de fazer os Materazzi se sentirem indesejados envolvia acomodações inadequadas. Com relação a Arbel, a mensagem foi dada ao colocá-la em aposentos destinados a 200 anos como moradia para a então nova noiva do rei, a infanta Pilar. A infanta jamais cresceu mais do que 2,5 cúbitos. O cúbito era a distância do cotovelo à ponta dos dedos de uma mão estendida. Adorada pela boa índole, inteligência e generosidade com os pobres, ela inspirou tantos prédios na onda de loucura por tudo que fosse espanhol que deu o nome extra e fora do comum ao que era meramente Leeds. Antigamente um sinônimo para tudo que fosse deplorável. Você se parece com Leeds, era uma velha piada às custas dos pobres coitados, e às custas de Leeds. O desejo de agradar a minúscula infanta levou a uma explosão de prédios públicos e casas particulares em estilo espanhol. Os aposentos pessoais da infanta foram construídos pelo marido dedicado na escala dela em vez da proporção dos gigantes que a cercavam. O resultado para Arbel é que, apesar de os aposentos serem dignos de uma rainha, eles eram adequados para uma rainha bem pequena de 1 metro de altura. Para a infanta, o teto era alto. Para Arbel, havia muitas partes dos aposentos onde ela tinha que abaixar o lindo pescoço um pouquinho. Era noite após o terrível banquete. E Com e Arbel estavam sentados nos aposentos dela. Uma vez que ambos eram altos, isso deu um tom cômico às proporções do quarto, como se estivessem sentados em um lugar a meio caminho de uma cabine de navio e uma grande casa de bonecas. Arbel estava olhando para os seios e a barriga. Eu me sinto, disse para Com em tom melancólico, como se tivesse comido um boi. Um boi gordo. Deus, quanto tempo mais? Você está muito bonita. Eu fiz você dizer isso. Kun sorriu. E é verdade que você me fez dizer isso. Mas é verdade mesmo assim. Você mente de um jeito tão gostoso que é quase um prazer ser enganada por você. Seja como você quiser então, disse Com, pegando a mão dela. Prometa que você vai ficar longe de Thomas Kali, falou Arbel. Eu imaginava quanto tempo você levaria para falar dele. E agora você sabe. Prometa. Você se esquece de que ele salvou a minha vida. Não é fácil matar alguém a quem se deve tanto. Ele salvou a sua também. E isso ainda torna mais difícil. Então eu prometo, mesmo que ele tenha sido tão grosseiro com você, e eu vou sobreviver. Mas quero pedir algo mais difícil. O quê? Ele não é tão generoso. Quero que você prometa se afastar se ele vier procurá-lo. É mais difícil. E pelo meu bem. É de meu orgulho. E não é nada. Vai passar. Orgulho não é nada. E você diz isso porque é uma mulher. De daí eu não tenho orgulho algum? O que a torna orgulhosa é diferente. Então o que é possível ou impossível é diferente. Você vai se orgulhar de dar a Kali o que ele quer? Ele não é estúpido bastante de provocá-lo, quando você estiver com a armadura completa. Ele sabe que você teria vantagem. Algum elogio, provavelmente verdadeiro, era preciso aqui. Ela já tinha exigido demais de Com. O que devo fazer se ele me desafiar? Meu Deus. Você parece um menino de escola. Se você escolheu não entender. Ele estava chateado de ser tratado dessa forma. Mas era preciso dar um desconto para as mulheres, especialmente para aquelas nos últimos estágios da gravidez. Se eu me afastar dele, então a minha reputação, a coisa que eu sou, se afasta de mim ao mesmo tempo. Você me diz que vai continuar a me respeitar. Mas vai mesmo? É claro que sim. E o que você diz agora? Mas eu não terei o respeito de mais ninguém. Ela suspirou e não disse nada por um tempo. Eu sei o que você é. Você é corajoso, habilidoso e ousado. Mais elogios necessários. E também verdadeiros. Mas ele não é. Arbel procurou bastante pela palavra certa e não achou. Não é normal. Ele não provoca uma catástrofe. Ele é uma catástrofe. O amigo, Claes, aquele que nunca gostou de Kali, disse que ele tinha funerais no cérebro. Bem, é verdade. Como alguém pode viver sem respeito? Qual é o sentido? Ela suspirou novamente. Mexeu o pescoço dolorido de um lado para o outro e gemeu. Olhe para você, pensou Arbel,
gorda como a gula. Mas quando isso vai acabar? Disse em voz alta e olhou de lado o marido. Você deve sua vida a ele. É sim. Então como você pode matá-lo honrosamente? Espalhe ainda mais por aí que ele agiu com bravura. Vá além. Elogie a coragem de Kali para que as pessoas admirem mais você do que ele. Deixe claro que você está inevitavelmente em dívida com ele, e todos o elogiarão por se afastar se Kali o provocar. Que coragem! Que verdadeira honra que com Materazzi seja capaz de lutar tão facilmente e ainda assim arrisque esta honra para ser honrado. É verdade. Afinal, você mesmo disse. Isso não significaria que ele ganharia uma reputação. Ele teve que pensar um pouco a esse respeito. Essa não era uma objeção honrosa a ser feita nas circunstâncias. Um nome pela coragem. E não se preocupe com isso, respondeu Arbel. Kali em breve arruinará a boa opinião que todos têm sobre ele. Kali acha que está acima de ser admirado por pessoas que despreza. E ele despreza todo mundo. Você é muito esperta. É sim, sou. Ela apertou a mão dele. Agora vá embora e me deixe dormir. Con ficou de pé e bateu com a cabeça no teto. Eu. Arbel fez a mesma careta que ele, mas notou que Con não se machucara. Ela se mexeu a fim de dar um beijinho para sarar. O que não foi fácil. Fique onde está, disse ele. Ela não precisava do incentivo. Fico, se não se importar. Con se abaixou e beijou de leve os lábios dela. Então, com cuidado exageradamente cômico, ele foi até a porta e saiu. Arbel se recostou ainda mais no sofá, virando de um lado para outro para aliviar a dor nas costas, e decidiu esperar por mais 10 minutos até fazer o esforço de ir para a cama. Fechou os olhos, curtindo a paz e a tranquilidade. E aí, das sombras do fundo do quarto, uma voz baixa falou suavemente. Eu ainda atormento você. Alguns dizem que o mundo acabará em gelo. Se for o caso, foi algo daquele frio terminal que gelou os pelos da nuca da jovem futura mãe. Ela se mexeu rápido, apesar da dor nas costas e do imenso bojo, e se virou horrorizada conforme Kali surgia à luz das velas. E caso esteja se perguntando, disse ele, apontando exatamente para o maior medo na mente de Arbel, eu escutei tudo o que você disse. Não foi muito gentil. Eu vou gritar. Eu não gritaria. A situação vai ficar feia para quem entrar pela porta quando você gritar. Você espera que eu morra calada? Deus. Não. Eu não esperaria que você penteasse o cabelo sem reclamar. Isso não foi justo. Ela não era uma pessoa trivial. De forma alguma. Reclame o quanto quiser, Sua Majestade, mas seja rápida. E você vai me matar? Estou pensando em matar você. Eu sei que você acredita que o ofendi, mas meu bebê o ofendeu? Por isso que estou pensando a respeito. É de seu. Eu sabia que você diria isso. É de verdade. E é verdade que eu salvei a sua vida 2 vezes e você me disse que me amava mais profundamente do que. Ele sorriu, mas não foi um sorriso agradável. Você sabe que não consigo me lembrar, mas era uma coisa com grande profundidade. Talvez possa me ajudar. É verdade, disse Arbel, com uma voz quase impossível de se ouvir. E o rumor na feira é de que você é uma vagabunda, e as apostas estão equilibradas sobre quem é o pai. Ou o idiota da vila de Memphis ou o carvoeiro. Você sabe que isso não é verdade. Eu não sei. Você me vendeu para homens que, até onde você sabia, iriam me levar a um local de execução, me enforcar e a seguir me cortar vivo, estripar. Enquanto eu assistia, fritar as tripas. Enquanto eu assistia, cortar meu caralho e o saco. Enquanto eu assistia. Bem, você entendeu. Uma situação ruim. Eles me prometeram que não iriam machucar você. O que lhe fez pensar que uma promessa significava mais para eles do que para você? Você se cansou de mim. Queria me ver pelas costas e não se importava como. Isso não é verdade. Ela estava chorando agora, mas praticamente inaudível. E pode não ser toda a verdade, mas é verdade o suficiente. De qualquer maneira, estou cheio de ouvir você. Eles não fizeram nada dessas coisas com você. Ele me prometeu que o transformaria em um grande homem. Você não é? Ele não manteve a promessa. Isso foi demais. Em poucos passos, Kali foi para cima dela à medida que Arbel recuou para a parede, esticando as mãos em terror para proteger o filho. Ele meteu a mão atrás da cabeça dela, pegou o rabo de cavalo dourado e a arrastou até o sofá, forçando Arbel a ficar de joelhos. Vou mostrar como ele manteve a promessa. Sua piranha mentirosa. Kali continuou com a mão firme no cabelo dela e puxou a lâmpada sobre a mesa ao lado do sofá para iluminar mais. A seguir, meteu a mão livre no bolso de trás e tirou a carta dada por Bosco e pela qual havia brigado com Henry Embromador. Kali desdobrou o papel no tapete em frente ao sofá e empurrou a cabeça de Arbel com tanta violência que ela quase tocou a carta. Leia, disse ele. E você está me machucando. Kali torceu o cabelo com força. Arbelbarrow, grite baixinho, sussurrou ele. Alguém pode dar o azar de ouvir. Agora leia de quem é. Outro puxão encorajador. General Redentor Archer, comandante das forças da Steppe, ao General Redentor Bosco. Você pode pular as primeiras 5 linhas. Arbel continuou com alguma dificuldade. A pegada de Kali era forte, e ela estava perto demais do texto. E antes de partir, Thomas Kali nos mandou varrer cada vilarejo na Steppe dentro de 80 quilômetros de nossos acampamentos e trazer todas as mulheres e crianças. Os animais deles deveriam ser usados para alimentar as 3.000 almas que conseguimos encarcerar. Alguma espécie de sarna matou a maior parte do gado e reduziu muito o leite das vacas que sobreviveram. Como muitas vezes faltavam provisões suficientes para nós, não havia nenhuma para dividir.
Por causa da fraqueza, muitos deles já sucumbiram à inanição, ao sarampo e à diarreia. No total, cerca de 2.500 almas. Eu não fui informado até ser tarde demais. Quando inspecionei o acampamento, vi tanta desgraça que qualquer coração teria se lamentado da imagem. E não se preocupe com a próxima passagem, disse Callie apontando mais para baixo na carta. Comece aqui de novo. E eles surgiam engatinhando de todos os cantos porque as pernas não conseguiam mais sustentá-los. Se pareciam com a própria anatomia da morte e falavam em sussurros como fantasmas gritando das covas. Fui informado de que não viam problema em comer musgo onde conseguiam encontrar e de que, em desespero, limpavam ossadas em covas também. Sei que o Senhor é uma pessoa clemente, mas, embora eu tenha descrito coisas lamentáveis e mais fáceis de ler a respeito do que testemunhar, não há esperança de que esses antagonistas vão se corrigir, e é necessário que sejam cortados. Este julgamento dos céus que nos faz tremer nos emociona, não sem piedade. Já basta, disse Callie ao soltar o cabelo e bater com a cabeça dela contra a almofada macia do sofá. Não foi a violência mais cruel que ele ofereceu ao mundo, devemos dizer. Aos poucos ela se ergueu e ficou sentada. Eu não compreendo. Arbel finalmente falou. O que isso tem a ver comigo? Ou até mesmo com você? Essa coisa horrível não foi a sua intenção. Foi? E você não sabe. De boas intenções. O inferno está cheio. Minha intenção é ser deixado em paz com uma cama decente e uma comida decente para acompanhar. Mas o que eu faço é simplesmente o que você disse. A catástrofe me segue por toda parte. Eu fiquei sentado ali atrás nas sombras, ouvindo seu prodígio covarde choramingando sobre a reputação dele. Ele não é covarde. É calada. Minha reputação é a de uma criança sanguinária que se importa tanto com a vida das pessoas quanto com a de um cachorro. Minha reputação é de que eu dou cabo de tudo que toco. Você me devolveu a eles. O sangue de todo mundo que matei desde então está em suas mãos assim como nas minhas. E por que você simplesmente não para de matar as pessoas em vez de culpar todo mundo? Arbel disse isso com um pouco mais de violência do que talvez fosse prudente, dadas as circunstâncias. Mas não faltava coragem a ela. Então me diga como eu devo fazer isso. Os redentores não vão parar por nada. Eles planejam embrulhar o mundo em um cobertor, jogar piche em cima e a seguir atear fogo. Não há como parar. Ele recuou e a encarou com um olhar penetrante como um monstro. Justiça seja feita. Ela o encarou de volta com a mesma intensidade. Agora eu vou sair pela porta. Não foi como eu entrei, caso esteja se perguntando. Quero que pense nisso nas noites que virão. Você não vai chamar alguém porque vou matá-lo se fizer isso e, mesmo que eu seja capturado, farei questão de mencionar ao prodígio covarde do seu marido que você disse que sou o pai do filho dele. E ele não vai acreditar em você. E vai sim. Um pouquinho. E, dito isto, ele andou até a porta e saiu. Callie passou rapidamente pelos corredores praticamente vazios, onde os únicos guardas eram jovens, inexperientes e fáceis de serem evitados, e avaliou o serviço daquela noite com uma satisfação especial. Ele fizera Arbel se sentir pior e era isso que importava. Se ele realmente estava arrasado pelas consequências de suas ordens, envolvendo as mulheres e crianças, era difícil saber. Como o filósofo inglês costumava dizer, a verdade depende de onde se começa a história. No dia seguinte, Callie estava pensando melhor sobre a visita tarde da noite. Ele tinha, no fim das contas, ameaçado uma grávida com violência e havia se mostrado como o monstro que Arbel dissera que era enquanto ele escutava nas sombras. E, quanto à criança, ela certamente estava mentindo para salvar a pele. Callie mal aguentava pensar no que significaria se Arbel não estivesse mentindo. Portanto, não pensou. Deprimido e envergonhado, ele saiu para dar uma volta e esbarrou por acidente no grande parque que se espalhava na forma excêntrica de Salamandra, logo ao norte do centro da cidade. Era um dia quente de sol forte para aquela época do ano, e o parque estava cheio de gente, jovens flertando, crianças brincando e gritando, casais mais velhos andando para cima e para baixo pelas grandes alamedas com limoeiros fazendo a passegiata pela qual a lides espanhola era famosa por 200 anos, ver e ser visto. Sentindo-se estranhamente zonzo e com o ouvido tapado como se tivesse entrado água do banho, Callie andou pelo sol até chegar a um dos limites do Parque Salamandra. Um enorme muro entalhado no granito que ficava ao norte da cidade. O muro fora planado na pedra e era cheio de entalhes das grandes figuras da reforma antagonista que se refugiaram na lides espanhola durante a perseguição inicial, antes de saírem para encontrar a cidade antagonista de Salt Lake. Havia relevos de 1 metro de altura dos homens que lutaram contra os redentores até uma morte horrenda, e, no entanto, Callie nunca tinha ouvido falar deles. Butzer, Uzi Philip Melanchon, Menno Simons, Zingli, Ut e os irmãos Mozargut, de aparência infeliz. Quem eram esses gigantes diante dele e no que, em nome de Deus, acreditavam? Era quase impossível entender que a rejeição dos redentores tivesse tanta importância assim. A seguir, ele atravessou o parque, se sentindo cada vez mais distante e excluído do fluxo de felicidade das pessoas comuns que apreciavam o sol e umas às outras, como fariam essa semana e por todo o verão e toda a primavera. E agora Callie tinha que ir embora, sair pelos grandes portões de ferro ornamentado do norte do parque e dar a volta para se dirigir ao seu quarto. Mas ele estava muito cansado nesse momento, totalmente esgotado, exausto de uma maneira que era completamente nova para ele. Passou a andar ainda mais devagar pela rua como se cada passo o envelhecesse em 1 ano. Mas era muito pior que fadiga normal. Sentiu-se como se estivesse andando há 1000 anos e não houvesse lugar para se sentar. Nenhum descanso, nenhuma paz, nada além de luta e o medo do próximo golpe.
O coração estava tão pesado no peito que estava fazendo Cali diminuir a velocidade até parar. Como era possível se sentir assim e viver? A esta altura ele chegou ao portão oeste. Parou e apoiou a cabeça, suando no arenito. Você está bem, filho? Mas ele não teve forças para responder. Mais tarde, ele não conseguia se lembrar de como chegará ao quarto, nem de ter destrancado a porta. Só se recordava de deitar na cama arfando como um peixe se afogando em terra seca. Daí a memória voltou. O terremoto nas entranhas, uma tremedeira e uma avalanche de colapso e ruptura. O mundo interior desmoronou, carne e alma juntos, dor horrível de lágrimas e erupção. Cali correu para a latrina e vomitou, sem colocar nada para fora. Mas foi tão violento que parecia que a alma queria sair das entranhas e da barriga enquanto ele estava vivo. E assim continuou, uma hora atrás da outra. E então ele voltou para a cama e chorou, não como qualquer criança ou homem, e nada a ver com libertação. E quando ele pensou, seja lá o que fosse pensar, que o berro de dor sem lágrimas jamais iria parar, foi então que Cali começou a gargalhar sem parar por horas. E foi rindo que Henry Embromador o encontrou logo antes do amanhecer, ainda gargalhando, chorando e vomitando. Capítulo 31. Por uma semana eles mantiveram Cali no quarto, mas ele não melhorava. Dormia por 12 horas ou mais, mas acordava mais exausto e cheio de olheiras de cansaço do que tinha ido dormir. Ele parava por 3 horas deitado de lado e com os joelhos recolhidos, e aí começava a vomitar de novo. Um som horroroso, mais parecido com um grande animal tentando expelir algo venenoso que comera. Depois de alguns dias, a gargalhada terrível parou, sem alívio para Cali, só para aqueles que tinham que escutá-la. Ele continuou vomitando, e o choro claramente não lhe dava desafogo ou paz. Em pouco tempo as lágrimas pararam também, mas Cali continuou vomitando, embora jamais estivesse enjoado e sempre comesse com fome suficiente. Depois daquela semana, a situação entrou em um padrão terrível. Horas de sonho que não davam descanso algum, fome gulosa, daí espasmos que duravam 1 hora, depois descanso em silêncio, outro ataque, mais comida e a seguir sono exausto. Então o ciclo recomeçava. Eles trouxeram médicos que receitaram substâncias intragáveis e caríssimas que Cali se recusava a tomar. Então, finalmente, em desespero, trouxeram John Bradmore por sugestão de Henry Embromador. Ele se sentou com Cali por 1 hora ou 2, tentou dar um pouco de mel misturado com vinho e ópio, o que pareceu acalmá-lo até que, pela primeira vez, ele vomitou tudo de uma vez só no chão do quarto. Depois, Idrispuk, Vipond e Henry Embromador falaram com Bradmore do lado de fora. Já além de ressaltar que ele está terrivelmente doente, eu não descubro nada de errado. Pelo que vocês dizem, ele não piora nem melhora. Se puderem pagar, eu posso tentar chamar Robert de Salerno. Salerno fica a 800 quilômetros. Mas é a aposta certa. Ele trata das filhas loucas da aristocracia e dos mercadores da lides espanhola. Deus sabe que existem muitas. Cali não é uma menina. E nem está doente de uma forma que eu possa tratar. Robert de Salerno é uma irritação e uma peste. É cheio de si. Mas tem bons resultados com pessoas que estão doentes na cabeça. Bradmore está certo, disse Robert de Salerno, parado no dia seguinte no mesmo corredor. Isso é dentro da minha área de conhecimento. Não haverá aparelhos engenhosos aqui. E obrigado. A questão é... Robert de Salerno, com $100 do dinheiro de kit das lebres no bolso, não era tão fácil de se insultar como normalmente seria o caso. Normalmente era muito fácil, na verdade. O senhor sabe onde pode ser encontrado o melhor retrato da alma humana? E tenho certeza de que você vai me contar. E por $100, eu conto para qualquer um. O melhor retrato da alma humana, Sr. Idrispuk, é o corpo humano. A alma tem rins e fígado, estômago, braços e pernas. E tem doença para cada membro e órgão também. Há tantas febres da alma como as do corpo, como escarlatina e febre amarela. Para cada erupção que estraga a pele existe uma para a força de vontade. A alma tem seus abraços, cessos duros e secretórios. Existem muitas úlceras da mente, cânceres de paixões. E nós compreendemos, disse Vipond. E o menino? E creio que o senhor sabe tão bem quanto eu o que há de errado com ele. De acordo com este jovem, Robert de Salerno gesticulou para Henry Embromador. O senhor conhece a história. Ele foi tratado como um cachorro a vida inteira. Foi explorado, apanhou, recebeu comida ruim de homens perversos. Ele viu e fez coisas horríveis. E por que isso não aconteceu comigo? Disse Henry Embromador. E quem pode dizer que não vai acontecer? Já estive em cidades em que a peste bubônica matou 3/4 da população e deixou o resto intocado. Quem sabe a resposta para essas coisas? É $100 no seu bolso, dizem que você deveria saber. É como minha velha enfermeira costumava dizer. O médico que pode curar esse menino não nasceu, e a mãe dele está morta. Seu garoto é como uma daquelas árvores nas montanhas que nasceu contra o vento. Esta é a forma dele e não é possível dobrá-lo em outra. Então o que devemos fazer agora? Nada? Robert de Salerno suspirou. Trate-o com carinho e não permitam que ninguém faça tratamentos dolorosos. Existem muitos que vão se oferecer para curá-lo através de métodos cruéis. Não permitam. Eles vão abrir buracos no crânio dele,
mantê-lo em banheiras de água gelada por um dia e dar drogas que matariam um cavalo. Seria melhor afogá-lo em um balde para demonstrar seu amor por ele. Eu vou escrever uma carta para as Irmãs da Misericórdia em Chipre. As pessoas lhe dirão que elas são esquisitas. E são mesmo, mas têm bom caráter. Elas ajudam os loucos através de conversa e bondade. Não vão deixá-lo pior. E quanto tempo o senhor acha que leva até ele melhorar? Indague Henri Embromador. Robert de Salerno olhou para ele e não respondeu à questão. O senhor quer que eu faça os preparativos? É sim, falou Vipond. Robert de Salerno curvou-se bem pouquinho e foi embora. Ao mesmo tempo, a cerca de 300 quilômetros de distância em Alta Silésia, Claes, juntamente com 26 homens entre as idades de 18 e 42 anos, entrou na cidade carvoeira de Baiton, uma pocilga tão sombria quanto qualquer outra que jamais tinham visto. Se isso é a Alta Silésia, como é, em nome de Deus, a Baixa Silésia? Falou Tarleton. Ninguém disse nada, muito menos riu. Eles estavam cheios demais de um ódio desesperador. Queriam vingança, era verdade, mas estavam debilitados pela vergonha e pelo desespero diante do que permitiram que acontecesse às suas esposas e aos seus filhos. Eles compraram suprimentos para uma semana com o dinheiro que sobrou e pararam na praça principal para conversar sobre o que fazer a seguir. Decidiram após meia hora. 4 iriam para o norte, até onde a terra os levasse para o mais longe possível dos redentores. Os 22 remanescentes e Claes decidiram rumar para a Lides espanhola, onde tinham ouvido, incorretamente, que um exército estava sendo reunido para lutar contra os redentores. Os 4 a caminho do norte pegaram sua parte dos suprimentos, trocaram apertos de mão e partiram. Os 22 e Claes foram para o leste. 2 dias depois de eles terem saído de Baiton, a viúva Claes, em gravidez avançada e se achando a última sobrevivente de um obscuro clã da Serra de Quantock, passou pela mesma praça em direção à Lides espanhola, onde tinha esperança de que o filho nascesse um cidadão daquela cidade e daquele país, em que diziam que as viúvas recebiam uma pensão do Estado e que havia leite de graça para bebês com menos de 3 anos de idade. O Redentor Gil levou algum tempo para aprender a apreciar o novo poder. Mesmo que não aprovasse a satisfação de ter uma enorme mesa com entalhes enfeitados de várias atrocidades cometidas nos corpos dos fiéis, nem a velocidade e a adulação da resposta ao seu sino, conforme ele convocava e dispensava homens que eram de grande importância em Chartres, mas que agora demonstravam uma necessidade tão óbvia de agradá-lo. Havia pontadas de culpa de vez em quando, como devia acontecer com o Redentor, mas cada vez menos frequentes, ou se não eram menos frequentes, então eram cada vez menos agudas. Há alguns meses o Redentor Warren, o homem diante dele ouvindo com tanta seriedade e atenção, teria considerado Gil um integrante imundo dos militantes que não deveria ser tratado com desprezo, mas certamente com condescendência. Agora ele estava encarando Gil, terrivelmente animado com a responsabilidade envolvida naquilo que estava sendo instruído a executar. E você vai contar o segredo somente para os mais confiáveis e discretos, poucos deles, mas não dirá nada da verdadeira identidade da impostora que roubou o papado. Eles devem saber só que estão procurando por mulheres desprezíveis que temos razão de suspeitar que possam ter se disfarçado como integrantes do clero. Eles terão que arrancar a verdade desta situação de uma forma ou de outra. Se não for o caso, eu tenho que saber. Quanto à forma como essa abominação conseguiu virar papa, eu quero que você chegue ao fundo da questão de como isso foi feito. Foi uma conspiração, ou essa criatura estava agindo sozinha? Houve uma batida na porta, e o Monsenhor Chadwick entrou, fez uma saudação para Warren, andou até Gil e sussurrou em seu ouvido. E os 2 Trevors. Gil não falou nada, mas Chadwick saiu deslizando para fora da sala como se estivesse de patins. Você deve me desculpar, Redentor, disse Gil para Warren. Você tem perguntas, mas são poucas as respostas. Pense no que eu falei e diga o que acha em um dia ou 2. Não deve falar nada do que ouviu até conversarmos novamente. Warren ficou de pé. Andou até a porta em estado de choque e saiu. 1 minuto depois, houve outra batida em uma porta pequena à esquerda da sala. Novamente ela se abriu e novamente era Chadwick. Desta vez ele abriu caminho para deixar 2 homens entrarem. Um se parecia com um galgo. O outro não era só bonito, mas envolvente, com uma expressão receptiva e bem-humorada. Gil fez um gesto para que eles se aproximassem e para Chadwick sair. E obrigado por terem vindo. Sentem-se. Trevor Lugavoy, com um rosto de enguia, esticou as pernas de uma maneira insolente para deixar claro que não se importava se estava aqui ou em outro lugar qualquer. Foi o envolvente Trevor Cofton que falou. E você quer que apresentemos alguém à morte? Foi mais jocoso, porém tão abusado quanto as pernas esticadas do companheiro. E para que certas profecias sejam cumpridas como mandam as escrituras, é necessário que vocês martirizem alguém. Eles pareceram nitidamente incomodados com a ideia, embora não pelo crime envolvido. E não punimos ninguém antes de matar, disse Trevor Cofton. É sim, não somos torturadores comuns, acrescentou Trevor Lugavoy. Gil não iria aceitar qualquer tolice, não importava a reputação dos 2. E felizmente para suas delicadas sensibilidades, nenhuma punição é necessária. Vocês serão muito bem pagos, mas deixe-me lembrá-los de que vocês estão refugiados por minha autorização em território redentor há muitos anos. O argumento não precisou ser mais elaborado. E quem é? Então? Perguntou Trevor Lugavoy. Estou mascale. Isso chamou a atenção dos 2. A arrogância das pernas esticadas e a insolência da violenta profissão diminuíram bastante, de maneira satisfatória. Para evitar dúvidas, não quero que o apresentem à morte, o que quer que isso signifique.
Eu o quero morto.